Salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês, torcedores ou não do Clube de Regatas do Flamengo. Tô aqui pra falar do que vocês estão vendo na tela aí, ó. A meu palpite, e vamos falar um pouquinho também dos confrontos dessa quartas de final da Copa Betano do Brasil. É isso. Confrontos que teremos aí: Atlético Mineiro e São Paulo, Atlético Paranaense e Vasco, Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia, Juventude, Corinthians, Corinthians e Juventude. Lembrando que antes de eu começar a falar do vídeo em si, vou falar de algumas coisas. Lembrando que aqui nos confrontos aqui da esquerda, que temos ali Atlético Mineiro e São Paulo, Atlético Paranaense e, e Vasco, né? Os times que estão na esquerda, no caso Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, os Atléticos decidiram em casa. E no lado direito ali, que tem Bahia e Flamengo, Juventude e Corinthians, os times que estão na direita irão disputar o último jogo em casa, decidir em casa no caso. Ou seja, Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e, e Vasco, né, decidirão em casa. Eu vou falar de todos os confrontos dessa nova etapa da Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa Betano do Brasil. Lembrando que sábado, né, vulgo hoje, né, teremos também jogos do Campeonato Brasileiro: Atlético Goianiense e Juventude, Palmeiras e Cuiabá, Atlético Mineiro e Fluminense. Lembrando que o Flamengo entra em campo no domingo, às 8 horas da noite, Flamengo e Bragantino, ao vivo, 8 horas da noite, no Maracanã. Tá certo? Esperamos que nós possamos vencer e, quem sabe, aí voltar para a sonhar com a liderança, né? Enfim, rapaziada, o bagulho é o seguinte: vamos começar agora a falar um pouco da Copa do Brasil. Eu vou deixar para falar do confronto do Flamengo por último, por motivos óbvios, ok? Então eu vou começar falando do confronto. Eu ia falar do confronto mais fácil, né, cara? Mas não tem confronto fácil aqui na Copa do Brasil, tá? Eu não vou falar na ordem que eu coloquei. Se eu coloquei mais pra parecer, eu acho que não é nem essa ordem aí que tá na no chaveamento. Eu sei que tá, tipo, tá desse lado certinho, no caso, né? Quem se enfrentaria na semifinal. No caso, quem pode se enfrentar na semifinal está dado certo. Vou pegar um exemplo, tá? O São Paulo pode enfrentar o Vasco ou o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, desculpa. Eu só não sei se, tipo, se o São Paulo, o Vasco Atlético Paranaense estaria, no caso em cima, né? Ou se não está certo aí, né? Mesma coisa do outro lado, né? O Atlético do Flamengo e do Bahia, Juventude e Corinthians, eu não sei se está certinho, né? Não sei se está em cima ou embaixo. Eu acho que desse lado que está certo, acho que Juventude e Corinthians está embaixo mesmo, e Flamengo e Bahia em cima. Do outro lado eu não sei, ok? Mas vamos começar falando do confronto assim, mais fácil, entre aspas, né? Que são o confronto, na minha opinião, dos piores times da Copa do Brasil, que são Juventude e Corinthians, tá certo? O Corinthians decide em casa, a Juventude começa o primeiro jogo no Alfredo Jaconi. E, cara, eu acho que, tipo assim, mano, se fosse numa outra época, eu falaria o seguinte: o Corinthians já está na semifinal. Não por causa do time, porque o Corinthians também tem, mesmo que tivesse time ruim, mas o time do Corinthians conseguia fazer bons jogos dentro da Neoquímica Arena, da Arena do Corinthians, né? E, cara, isso caiu por terra. Pelo simples motivo, cara, que na Copa Sul-Americana, o Corinthians quase que foi eliminado, né, pro Bragantino, porque o Corinthians perdeu em casa, ganhou fora e perdeu em casa para a equipe do Bragantino, entendeu? Então o Corinthians não tem, o Corinthians ainda assim é forte dentro da Neoquímica Arena, tá? O Corinthians ainda assim é um time difícil de se bater na Neoquímica Arena, mas não é a mesma coisa. Então eu não consigo cravar para vocês que o Corinthians está na semifinal, tá certo? Eu acho que vai ser um confronto muito difícil, acho que vai ser um confronto muito, muito truncado pelo nível das equipes. Nós temos aí o Jair Ventura, treinador do Juventude, que é um treinador que não é conhecido por sua ofensividade, é um treinador que é um pouco posto mais pela defesa, fica um pouco mais retrancado, a gente sabe disso, que é um treinador que não é um treinador de ir para dentro. E temos o Ramon Dias, que também não é um treinador que é sufocante, é um cara que espera mais o adversário. Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado por baixo, tá certo? Eu não acho que vai ser um jogo muito bom tecnicamente.
tá? Mas se eu fosse para apostar em quem passa, eu apostaria no Corinthians, por mais ruim que possa ser. Eu acho que o Corinthians ainda tem um time melhor que a equipe do Juventude, além de que o Corinthians decide em casa, e isso com certeza é uma ajuda a mais para a equipe de São Paulo avançar, ok? Embora eu acho que vai ser difícil, tá? Mesmo o Corinthians decidir em casa, acho que vai ser complicado, ainda mais se o Juventude ganhar o primeiro jogo por mais de um gol de diferença, né? Por exemplo, se o Juventude consegue botar um 3-1, né, um 2-0, ou quem sabe um 3-0. Acho muito impossível disso acontecer, mas caso aconteça, por mais até que com um gol de diferença, o Juventude vai jogar muito mais defensivo na casa do Corinthians, e o Corinthians não tem a facilidade muito grande de fazer gols, né? O Corinthians quase não faz, tipo, mais de um gol por partida, isso é verdade, né? Eu acho que o Corinthians tem uma dificuldade para fazer gol, então se por exemplo, o Juventude abrir uma vantagem, tipo, sei lá, um gol de diferença, eu acho que vai ser muito complicado do, do, do Corinthians reverter, né, esse placar, tá certo? Então, mas mesmo assim, eu acredito na força do elenco do Corinthians, acredito sim que o Corinthians pode fazer uma boa partida decidindo em casa e avançar para a semifinal da Copa do Brasil, ok? Agora a gente vai para outro confronto aqui, cara, que, mano, eu acho muito difícil. Agora só tem 3 confrontos monstros, né, cara? Eu acho mais difícil é São Paulo e Atlético Mineiro, tá certo? Então eu vou falar primeiro do Atlético Paranaense e Vasco. Eu acho que, porra, mano, vocês vão falar que é clubismo, que não sei o quê, mas, cara, é o seguinte, mano. O Vasco, ele não tem uma facilidade para jogar com o Atlético Paranaense, seja onde for. Seja em São Januário, seja lá na Arena da Baixada. E o Atlético Paranaense decide em casa, tá certo? Eu acho o seguinte: se o Vasco abrir um bom placar, que eu acho que não vai acontecer, um bom placar que eu digo é, sei lá, um 3-1, um 3-0, um 4-1, 4-2, em casa, eu acho que o Vasco passa. Só que se o Vasco abrir um gol de vantagem para cima do Atlético Paranaense, ou não ganhar em casa do Atlético, eu acho que o Atlético Paranaense passa. Tendo em vista o jogo que tiveram contra o Belgrano, eles com um a menos conseguiram ganhar ainda, né, da equipe do Belgrano, com um a menos. Ou seja, não é todo time que vai na casa do Atlético Paranaense e vence e consegue fazer uma boa partida, tá? Eu acho, cara, aquilo que eu falei, se o Vasco conseguir abrir um placar bom em casa, tipo 2-0, acho que o Vasco passa. Agora, se empatar, eu acho o Atlético Paranaense ser favorito pro segundo jogo. Mas enfim, cara, eu acho que é um confronto muito equilibrado, né? Junto com o Atlético Mineiro e São Paulo, que eu acho mais equilibrado ainda, né? Mas, cara, o que eu acho é o seguinte: os dois times são muito parecidos, mas eu ainda acho a conjunto em si, do Atlético Paranaense um pouquinho superior do Vasco. Um pouquinho superior do Vasco. O Vasco tem um centroavante matador, o Verratti, né? O, o Atlético Paranaense tem um baita de um pensador no meio campo que é o Fernandinho, fora outros jogadores, né? Enfim. Cara, vai dizer que é clubismo, mas não é clubismo não, cara. Até porque eu falei muita coisa aqui pra elogiar o Vasco. Cara, eu acho que o Atlético Paranaense passa por decidir em casa e pelo Vasco não conseguir fazer grandes jogos contra a equipe do Atlético Paranaense, ok? Nos últimos jogos aí o Vasco não conseguiu fazer uma boa partida contra a equipe do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense em alguns momentos conseguiu sim fazer uma boa partida contra a equipe do Vasco. Então, na minha humilde e sincera opinião, zero clubismo, pra mim passa o Atlético Paranaense, ok? Mas, cara, se o Vasco passar também, tranquilo, mano. Eu acho que, tipo assim, não é nenhum absurdo, né? O Vasco passar, muito pelo contrário, eu acho que por falta que os dois podem passar. Mas é aquilo que eu falei, se o Vasco conseguir abrir um placar bom e jogar bem lá na Baixada, o Vasco passa. E se o Atlético Paranaense conseguir segurar o Vasco lá em São Januário e lá na Baixada, conseguir fazer um bom futebol, eu acho que o Atlético Paranaense passa, ok? Cara, agora a gente vai pra 2 confrontos foda, hein, mano. Eu vou deixar do Flamengo por último, então vou falar de Atlético Mineiro e São Paulo. Mano, estamos falando aí do atual campeão da Copa do Brasil, derrotou o Flamengo na final.
Estamos falando do Atlético Mineiro, que não vive um bom momento, não está jogando tão bem assim. Ganhou do São Lourenço na Libertadores, mas não conseguiu fazer uma puta de uma partida. Acho que esperávamos o Atlético um pouco mais massacrante nesse ano e não está sendo. Tá tendo muitas cobranças. Como dizia, estava vendo muitas cobranças no Atlético Mineiro para melhorar o futebol, mas o Atlético Mineiro tem uma baita de uma equipe. E, arrisco dizer, uma equipe melhor do que o São Paulo. Porém, o São Paulo tem uma puta de uma equipe, uma grande equipe também, para mim um pouco inferior ao do Atlético Mineiro, na minha humilde e sincera opinião. Não sei o que vocês acham. Mas, cara, é muito difícil, velho. O Atlético Mineiro, cara, eu esperava o Atlético Mineiro um pouco mais decisivo na sua casa. O São Paulo é decisivo no Morumbi. O Atlético Mineiro não é tão decisivo na Arena MRV. Lógico, se impõe, mas não consegue ganhar tanto quanto o São Paulo no Morumbi. Só que, na minha opinião, o Atlético Mineiro tem mais time que o São Paulo. Só que o São Paulo tem uma grande equipe. Na minha humilde e sincera opinião, cara, é muito difícil, cara. É um confronto, cara, que, juro pra você, é 50-50. 50-50. Os outros confrontos não são 50-50. Esse pra mim é. Cara, que confronto, hein, cara. Porra, tem tudo pra ser um jogaço. Eu acho que, que quem passar vai passar nos pênaltis. Tem tudo pra acontecer isso. 2 empates, ou um ganhar por 1-0, outro ganhar por 1-0, 2-1, 2-1, 2-1, 1-0, enfim. Cara, mano, é muito difícil, velho. Muito difícil. Eu não vim pensando, tá, gente? Eu vim pensar agora com vocês. Cara, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Eu acho que o Atlético Mineiro passa. Por ter um pouco mais de time que o São Paulo e acreditando que até lá o Atlético Mineiro possa melhorar o que vem jogando. Mas é aquilo, se o São Paulo passar, cara, é só o chute meu, tá, gente? Se o São Paulo passar, cara, é tranquilo, cara. O tanto que eu acho que o Atlético passar é o mesmo que eu acho que o São Paulo. Entende? Então, tipo assim, eu acho que o São Paulo passa. Eu acho que o Atlético Mineiro passa. É igual pros dois. Igual não, porque eu acho que o Atlético Mineiro passa. Eu não vou pipocar, não vou ficar em cima do muro. É 50-50 esse confronto, mas se eu fosse colocar, pela questão do time, eu colocaria 51-49 pro Atlético Mineiro. Ou 52-48 o Atlético Mineiro. Muito equilibrado. Muito, muito equilibrado. E agora a gente vai pro meu time de coração, né? Flamengo e Bahia. É o seguinte, mano, o Flamengo, nos últimos anos aí, conseguiu virar o que era nos últimos anos, que era um jogo difícil pra caramba contra a equipe do Bahia. Só que nesse ano o jogo no Maracanã foi foda. Difícil pra caramba. O Flamengo ganhou no finalzinho com o gol do Davi Luiz de cabeça. Desculpa. Então, gente, eu acho que é o seguinte, cara. O Flamengo tem time pra conseguir fazer 2 boas partidas. Fazer um bom jogo lá contra o Bahia na Fonte Nova e fazer um bom jogo no Maracanã. Com os reforços que devem chegar no Flamengo, já chegou o Michael, pode chegar aí o Gonzalo Plata, pode chegar aí o como é que é o nome dele mesmo? O Carlos Alcaraz, inclusive já até fiz vídeo do Carlos Alcaraz aqui no canal, se vocês quiserem, vocês podem assistir aí no canal, falei tudo sobre, né? E pelo Flamengo ter um time melhor que a equipe do Bahia e ter condições de fazer um grande jogo lá na Bahia, eu sinceramente acho que o Flamengo passa. Ok? Eu acho que, cara, é isso, mano. Eu acho que, por exemplo, se o Bahia passar zebra, lógico que não. O Bahia tem um baita de um time, né? Mas eu acho que a equipe do Flamengo é melhor e o Flamengo, na minha opinião, tem um time melhor do que o Bahia, tem um time que pode, assim, fazer bons jogos, melhorar do que vem jogando e fazer uma baita de uma partida e classificar em cima do Bahia. É isso, gente. Ou seja, vamos recapitular aqui.
Juventude e Corinthians. Para mim passa Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco. Passa o Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e São Paulo. Para mim passa o Atlético Mineiro. Flamengo e Bahia passa o Flamengo. Ou seja, temos uma semifinal de Flamengo e Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E aí? O que vocês acham? Concorda comigo? Discorda em algum? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vamos ver se a gente consegue acertar um aí ou outro. Eu acho que eu acertei até bastante, cara, no, nos confrontos das oitavas de final que eu fiz, né? Eu acertei o Flamengo, acertei o Corinthians também, acho que eu acertei Corinthians. Eu errei no Fluminense, eu falei que o Fluminense ia passar, passou Juventude. Eu acertei no São Paulo, eu acertei no Atlético Mineiro. Eu acertei, acho que no. Eu não lembro se eu acertei no Vasco ou Atlético Goianiense. Eu acho que eu acertei no Vasco também, não lembro. Acertei no Atlético Paranaense. Faltou algum? Né? No Bahia. Ah, eu acertei no Bahia também. Né? Eu acho que dos que estão aí, eu só acho que eu errei do Vasco. Eu acho que eu falei que o Atlético Goianiense passava, mas Flamengo e Palmeiras acertei. Corinthians e Grêmio, é outro também que eu acho que eu posso ter errado, né? Mas eu acho que eu falei que o Corinthians também passava. Juventude e Fluminense, eu errei, eu falei que o Fluminense passava o Juventude. Bahia e Botafogo, eu acertei, falei que o Bahia passava. São Paulo e Goiás, eu acertei, falei que o São Paulo passava. Atlético Mineiro e CRB, falei, acertei também que o Atlético Mineiro passava. Atlético Paranaense e Bragantino acertei também. E Vasco Atlético Goianiense, aí é um dos que eu acho que eu errei também. Mas eu talvez possa ter acertado também. Enfim, passei por muito, né? Acertei mais do que errei. Vamos ver se eu acerto mais que erro de novo. Vamos ver aí se tudo que eu falei aconteceu, se vou errar alguma coisa. Deixe nos comentários aqui o que vocês acham, tá certo? Muito obrigado aí. Falta um inscrito para nós chegarmos aos 50 inscritos, ok? Então, rapaziada, vamos ajudar aí o canal. Se inscreva-se aí no canal, ative o sininho das notificações, deixem seu like, deixem seu comentário. O vídeo ficou longo aí, né? Mas eu acho que, cara, é legal, pô, um vídeo longo assim para poder a gente conseguir debater, um vídeo aí para a gente conseguir falar sobre, um vídeo que vocês podem ver aí, assistir, debater entre vocês, debater comigo. Lógico, com respeito, escreve nos comentários aqui o que vocês acham. E é isso, mano. Tamo juntão aí, ó. Obrigado pelo apoio e valeu!